Fala, meu querido estudante, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Ítalo e esse aqui é o meu sinal na comunidade surda. E você vem comigo aprendendo hoje uma aula incrível e maravilhosa, a aquisição da língua de sinais. É isso mesmo, tá? Eu desejo você que está chegando agora, que ainda não me conhece. Bom, eu tenho aqui uma mentoria onde eu compartilho desse conhecimento com diversos alunos de todo o nosso Brasil. Nós temos aí vários alunos já matriculados nessa mentoria, onde você aprende a parte teórica, mas também a prática na Libras, a língua brasileira de sinais. Mas prazer, tá? Eu sou o professor Ítalo, licenciado em Letras Libras, tradutor, intérprete de Libras, também instrutor, professor, acompanho aqui aula de reforço com crianças surdas, onde eu trabalho toda a parte aí da alfabetização e a questão do letramento com base aí na Libras L1 e o português à escrita. Ok? Então vem comigo para essa aula maravilhosa. Aula onde eu preparei com todo carinho para você. Vou passar para vocês de forma tranquila e natural. Muito bem. Então, a aquisição da língua de sinais. Hoje, esse material, somente quem tem eles são nossos alunos, onde eles se matricularam e estão aí sempre recebendo materiais de alto visual, alta qualidade, desenvolvido para os nossos alunos. Bom, eu inicio com essa introdução, falando uma citação de Vygotsky, onde ele menciona que um pensamento ele pode ser comparado a uma nuvem parada que descarrega uma chuva de palavras. E aí naturalmente, parênteses aí, eu coloquei sinais, ok? Porque nós sabemos que na Libras nós trabalhamos a questão do sinais, perfeito? Então, professor, Vygotsky, ele tem essa ideia, esse conceito, que a aprendizagem, o desenvolvimento cognitivo, ele vem a partir da interação do meio, tá? Onde a pessoa vive e convive entre seus pares. E aí nós temos a questão da cultura, nós temos a questão das experiências, e deste compartilhamento, dessa interação, o ser humano ele vai começando a desenvolver questão da capacidade da sua língua e da sua linguagem. E voltando para a comunidade surda, nós temos esse pensamento aqui, onde o surdo, a língua dele é visoespacial, ok? Então nós trabalhamos com a língua que ela necessariamente nós temos que ocupar aqui esse espaço que está na nossa frente. E aí nós comparamos palavra a sinais, certo? E aonde uma chuva de sinais. E aí aqui é palavras caindo do céu como chuva, e aí nós temos aqui sinais, 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 onde nós temos o nosso pensamento, onde nós trabalhamos aqui toda essa parte aqui cognitiva, a parte aqui do sentido, e aí nós comunicamos através das nossas mãos, ok? Agora, essa parte onde nós executamos, onde nós colocamos aqui o nosso pensamento através, expondo aqui, através da língua de sinais. O objetivo geral é compreender os processos, estágios, fatores cruciais envolvidos na aquisição da Libras, e aqui eu abordo para crianças surdas. Reconhecendo essa importância da exposição, tá? Precisa ser aqui a criança surda e ela precisa ser exposta à sua língua, a língua
a Libras, a língua natural dela. E como é que ela vai começar a ter esse contato? A partir de qual idade que essa criança ou esse ser, esse indivíduo, ele vai começar a ter a questão do aprendizado na língua de sinais? Bom, querido estudante, aqui, quanto mais cedo, tá? Não vou dizer idade, 4, 5, 6 anos. Quanto mais cedo esse ser, essa pessoa, essa criança, ela obtiver o contato com o meio, a sua comunidade, melhor será o seu desenvolvimento. Ok? Isso tem artigo comprovando que quanto mais cedo a criança iniciar essa questão da experiência visual, o contato com seus pares. E aí nós temos também a dificuldade, porque a maioria das crianças surdas tem os pais ouvintes. E aí muitos pais ouvintes têm a necessidade de sim aprender a se comunicar através da Libras, mas nesse caso aqui, muitos vão utilizar gestos caseiros. Ok? Bom, mas antes de mergulharmos aqui na língua visual espacial, deixa eu fazer uma pergunta. O que é língua de sinais? Bom, o que é a língua de sinais? A língua de sinais, querido estudante, ela é uma língua onde nós trabalhamos toda essa parte perceptiva. E aí nós temos que a língua de sinais, eu me atrevo a dizer que ela é universal. Mas como, professor? Se a Libras não é universal, ok, certo? A Libras não é universal, ela é língua brasileira de sinais. Mas a língua de sinal, ela se torna universal. Por quê? Porque nos Estados Unidos nós temos a ASL, de língua de sinais, ó, a americana. Na França, nós temos FSL, língua de sinais francesa. Observe que língua de sinais está envolvendo aí essa parte. E aqui no Brasil nós temos língua brasileira, mas que não deixa de ser sinais. Perfeito? Então entenda que a Libras, ela sim, ela é brasileira, nacional. Já a língua de sinais, ela é ampla, tá? Ela abraça todo o povo surdo, toda a comunidade. Perfeito. Então, eu já ouvi muitas respostas dos nossos próprios alunos falando da língua de sinais. Ela é uma comunicação visoespacial, é uma interação, é uma forma. Então, a língua de sinais é isso, tá? Ela é ampla, ela é uma comunicação, é visoespacial, a sua forma, os sinais, eles são formados por parâmetros, tá? A maioria desses sinais podem ser icônicos ou arbitrários. Perfeito? E aí eu trago para ti uma forma mais clara e objetiva, que ela é completa, uma modalidade visoespacial, a importância da expressão não manual, aí nós temos a expressão facial e corporal, e a Libras no Brasil. Perfeito? Bom, alguns fundamentos importantíssimos, meu querido estudante, você precisa entender e saber. Que a Libras, ela é a língua natural. Ela é L1. E o seu desenvolvimento, aí nós falamos do infantil, a linguagem, cognição, identidade, principalmente da criança surda, trabalhado nessa perspectiva educacional. Nós temos aí diversas discussões, onde nós temos aí a escola bilíngue e a escola inclusiva. Professor, nós temos no Brasil, hoje, século XXI, nós temos aí no Brasil, tá? Essa aula está sendo gravada agora em 2025, hoje plenamente no dia 23, véspera aí, quase Natal. Nós temos no Brasil a escola
bilíngue e a escola inclusiva. A diferença dessas duas escolas está na forma, na metodologia de ensino. Nós temos aqui um ensino onde, principalmente, professores formados surdos, alunos, na sua maioria, ampla maioria, são surdos, e aqui nós temos uma pessoa que é surda é incluída aqui na escola inclusiva, porém, nesse meio aqui nós temos ouvintes, professores ouvintes, e onde trabalha aqui também uma parte do ensino da Libras por intermédio da onde? Por intermédio de quem? Do profissional intérprete de Libras. Ele vai intermediar aqui, principalmente os estudos, a aula, os conceitos, toda essa parte aqui, o profissional intérprete de Libras, ele vai intermediar, ele vai interpretar, ele vai traduzir do português para a Libras. Já aqui na escola bilíngue, o ensino ele é totalmente em Libras. Perfeito. Porém, você não pode esquecer que o português ele também entra nessa modalidade, mas na parte da escrita. Ok? Bom, mas antes eu preparei também um estágio para vocês, um estágio de desenvolvimento na Libras. Esse estágio ele vem desde o balbucio manual. Mas o que é o balbucio manual, professor Então? Gente, balbucio manual são aqueles movimentos, quando você começa a aprender a Libras, são aqueles movimentos que não têm significado nenhum. Lembra quando você começou a estudar a língua de sinais, que você tinha dificuldade de sinalizar a letra F ou T? Ou você esquecia o sinal e você fazia muitas vezes com dificuldade a letra P? Quem nunca fez o D levantando o dedo mínimo? Calma, eu sei, eu já passei por essa fase. E ainda, de vez em quando, eu volto para algumas fases assim. Por quê? Porque a Libras é natural. Você tem que estar praticando todos os dias. É importante você estar praticando. Perfeito. Bom, e esse balbucio manual, ele tem a ver com a questão do papapá, mamamá, bababá. É quando a gente está aí no período iniciando nossos estudos, que você tenta fazer um sinal, porém aquela forma não está adequado a Libras, aquele sinal não é completamente adequado, a forma, o movimento, o lugar, muitas vezes. E aí eu trago para você a questão de uma ideia de 0 a 6 meses. Nós temos aí esse balbucio manual. O período é o primeiro estágio. Depois, o segundo estágio, eu falo sobre fase de sinais isolados. São os primeiros sinais. E aí, falo um pouco sobre de 12 a 18 meses de estudos. Voltado aqui para essa metodologia, o que é que os sinais isolados eles tendem a nos deixar presos? Muitas vezes a palavra aos sinais isolados, e certamente nós teremos dificuldade em sinalizar e aplicar em frases. Por quê? Porque eu só aprendi sinais isolados. Observe aí na imagem
Acender. Acender. Apagar é só voltar e fechar. Apagar. Aprender. Aprender. Casa. Então, sinais isolados. Ok. Gostar. Gostar. Ter. Ter ou tem. Então, percebe, querido estudante, que esses sinais isolados que nós temos aqui são sinais onde eu prendo para, principalmente na parte onde eu vou aprender sinais regionais, variações, eu vou dominar bastante somente sinais isolados, mas que você venha ter esse domínio dos verbos, da gramática, da estrutura espacial. Estrutura espacial. Bom, o terceiro estágio, nós falamos sobre combinação de sinais, frases simples e ordenação. Estamos aí no período de 18 a 24 meses. E o último estágio, falamos sobre o desenvolvimento morfológico, sintático, o uso dos classificadores, marcações não manuais e estruturas complexas. Perfeito, querido estudante, mas eu tenho aqui a chave. Eu vou te entregar aqui a chave, tá? Recebe a chave, chave da libertação. Você vai passar do pensamento em português, que é o palavra por palavra, português sinalizado, para o pensamento em Libras, visual espacial. Uma estratégia que você possa desempenhar, desenvolver, é pensar como surdo, igual. E aí eu trago para você alguns passos estratégicos para que você possa superar essa fase do balbucio manual, dos sinais isolados. Então, vamos lá para a primeira chave, e essa é a que eu considero aqui a mais principal de todas: mude o foco. Quando você tem o seu objetivo, ou você foca apenas na palavra, você apenas vai se prender às palavras, você não vai dificilmente trazer o sentido desta palavra. E quando você se prende a esta palavra, você vai ter dificuldade em outros sinais. E aí nós temos que fazer conforme aí mude o foco da palavra para a ideia. E não é somente a ideia, mas a ideia completa. De forma mais objetiva, mais claro, que dê você a sua sinalização. Sentido. Perfeito. E observe aqui, querido estudante, a parte que onde eu falo, onde está o seu foco agora? E quando o meu foco é apenas sinais isolados,
eu tenho a tendência em sinalizar assim, ó. Eu e casa ontem. Eu e casa ontem. Esta é a forma mais literal da tradução, da interpretação. Português para Libras. Aqui é quando eu estou no segundo estágio, sinais isolados. Mas observe para onde que você precisa mudar a estrutura frasal. Observe. Ontem, casa, eu ir. De novo, ó, sinal de ontem, casa, eu ir. Conceito de ideia. Pensar na cena, não nas palavras. Perfeito? Bom, quando você já tem essa chave aqui, essa maneira de pensar, você agora vai dominar o uso gramatical do espaço. Precisamos entender que nesse espaço aqui nós temos que marcar. Geralmente nós vamos marcar pessoas, objetos, situações que ocorram, para que eu não venha fazer tudo aqui, ó, e me prender apenas nesse espaço que está aqui na minha frente, nós chamamos de espaço neutro. Por quê? Observe aqui a sinalização. Novamente. O que foi que você agora percebeu? Eu fiz o sinal de casa, árvore e carro. Muito bem. No começo dessa aula, eu falei que o surdo é visual, percepção, aguçada. E ele percebe o que você sinaliza, o que você monta no espaço. E se você monta no teu espaço, aqui nesse espaço, apenas uma pilha de sinais, o surdo vai observar. Opa, ele fez uma casa, e em cima da casa ele fez uma árvore, e em cima da árvore ele fez um carro. Percebe que fica tudo aqui, ó, preso aqui? Agora observe quando eu vou dominando esse espaço. Eu marco e divido aqui. E com certeza você vai ter sucesso. Com certeza o surdo ele vai te agradecer por você organizar esse espaço. Nem ele e nem você irão se perder aqui nessa sinalização. Perfeito. Para que serve o espaço? Para referenciar, estabelecer locais e pessoas. Ok. Concordância verbal, gente. Isso aqui é outro tema que dá uma aula assim, intensa para falar sobre concordância verbal. Por quê? Porque eu divido ela, os conceitos, tipologias verbais. Na língua de sinais, nós temos 3 tipologias. A primeira, nós falamos sobre os verbos simples, onde, na sua maioria, são realizados no corpo. Tem movimentos, porém não tem direção. Ok? O exemplo que eu posso te dar é o sinal de aprender. Aprender. Ele é feito no corpo, ele não sai daqui da testa, ele é um verbo simples. Por quê? São feitos no corpo, são realizados no corpo e não tem direção. O segundo tipo de verbo, nós temos os verbos com concordância, ou os verbos direcionais. Esses verbos direcionais, nós podemos identificar eles pelo receptor,
ou pelo emissor e pelo receptor, aquele que emite a ação e aquele que recebe a ação. Eu estou aqui falando, eu sou o emissor e você está aí captando a mensagem, você é o receptor, você está recebendo esta mensagem. Perfeito. Exemplo mais simples, mais básico da Libras é o ajudar. Eu ajudo você na tua direção. Agora observe como é de A para B, pode mudar de B para A. Agora quando viram minha mão, eu troco agora, ó, eu direciono para a minha pessoa, você me ajuda. E o terceiro tipo de verbo, nós temos os verbos espaciais. Já está aí na nomenclatura. Verbos espaciais são aqueles que nós realizamos no espaço. O ir, o vir, o retornar, o acender, o apagar. Então, esses são os verbos espaciais. Ok, maravilha. E não podemos esquecer aí dos nossos divertidamente, que são as expressões não manuais, tá? É essencial. Eu digo que 50% dos sinais estão o quê? Nas nossas mãos e os outros 50% estão aqui, ó, nas nossas expressões faciais e corporais. Bacana. E o mais importante, a prática, a imersão é algo necessário, é algo importante. E interpretar, traduzir, eu comparo aqui a um quebra-cabeça. As peças elas vão se encontrando simplesmente quando você vai, ó, conseguindo aqui montar o foco na ideia completa. Mude o seu foco hoje. Saia palavra, palavra e entre aqui no pensar surdo na ideia. Perfeito. E você já sabe, os alunos mais fluentes da Libras do Brasil estão aqui com o professor Heitor. Ok? Muito obrigado pela tua participação. Eu quero aqui dizer a você que acompanha o professor, que está aqui comigo toda semana. Eu posto vídeos novos com resoluções de questões, com aulas teóricas, aulas práticas. E você, quero te pedir um favor, um enorme favor. Se inscreva no canal. Compartilhe aí com 10 pessoas este vídeo. Curte. E aí o YouTube vai saber que esse conteúdo que é essencial, ele vai ainda compartilhar com mais pessoas. E assim você estará me ajudando a realizar mais ainda videoaulas com foco na língua de sinais. Ok? Meu forte abraço. Até o nosso próximo encontro. E eu te vejo aí em seguida com mais conteúdos essenciais para o teu desenvolvimento na língua de sinais.